Glória a Deus. Se puder diminuir, coisa diminui esse ventilador. A graça e a paz, amém, irmãos? É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. É uma alegria adorar com você nesse lugar. E como já disse meu esposo, nós estamos trabalhando os pilares do nosso ministério. Nós caminhamos com 7 pilares. Eu acredito que você já ouviu falar deles. Na abertura de cada culto aparece aqui os 7 pilares. E a gente faz isso a toda entrada de ano, todo início de ano. Nosso pastor-presidente, Raimundo Nonato, sempre pede para que a gente trabalhe esses princípios, para que você conheça como funciona a igreja que você faz parte. E é claro que esses princípios eles estão estabelecidos nessa palavra. Eles não foram criados aleatórios. E nos domingos anteriores foi ministrado os 2 primeiros pilares, que é amar a Deus, e o segundo, que é quem? Amar pessoas. Diga para quem está perto de você, amar a Deus é o primeiro. E o segundo, diga aí. Diga aí. E o terceiro, que é o de hoje, é qual? Diga para o seu irmão, uma igreja da palavra. Essa repetição é para que você não esqueça nunca mais esses pilares. E para falar com você essa palavra, eu quero ler um versículo. Está lá em Mateus, no capítulo 22 e 29. Eu escolhi esse versículo apenas, mas é claro que há um contexto ali. Um grupo de saduceus estavam questionando Jesus a respeito da ressurreição. E antes desse texto que eu vou ler, antes desse versículo, eles estavam questionando Jesus a respeito de uma mulher que se casou 7 vezes. E aí os maridos morreram. E aí eles perguntaram, e agora a mulher morreu também. E agora? Na ressurreição, de quem essa mulher é esposa? Ou seja, qual desses é o marido dela? Enfim, eles queriam pegar Jesus. E aí foi quando Jesus citou essa palavra que eu vou ler agora para você. Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra versão vai dizer: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras. O que o Senhor estava dizendo? Vocês não conhecem a palavra. É por isso que vocês estão aí enrolados com esse engano. E antes de falar, eu gostaria de pincelar o que é um engano. Porque às vezes nós pensamos que o engano é só quando alguém tenta nos enganar com alguma coisa, com alguma informação, e a gente, claro, percebe e diz assim, até chega a dizer, né? A pessoa pensa que eu sou besta, a me cair nessa. Só que esse engano que Jesus estava falando, ele é uma perseguição na vida da igreja de Jesus. Cada um de nós somos perseguidos por esse engano, que faz parte do principado da religião. Porque o que Satanás quer por trás disso tudo? Ele quer tirar a mim e a você da sã doutrina, daquilo que é o evangelho puro e genuíno. Então o engano, ele pode ser uma filosofia, ele pode ser um conceito, ele pode ser uma opinião particular sua, uma ideia que é só sua e você não abre mão. E nós, tanto eu quanto você, nós temos percebido que essa é a geração que talvez seja a geração que mais tem enveredado por enganos. Porque hoje, qualquer pessoa que a internet levanta, e eu não estou aqui falando que as pessoas que falam lá na internet são gente ruim, eu também estou lá, eu sou gente boa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui, há pessoas que a internet levantou e não Deus. E muitos crentes têm caminhado nesse engano. Porque eles pegam um texto e eles dizem o que querem, eles colocam as suas ideias
E você que olha lá, achou bonito, parece uma palavra de efeito, até tem se usado muito nessas frases de efeito, e você coloca lá, alguns cristãos até colocam para dar uma indireta em outros cristãos. De vez em quando acontece isso por aí. Olhe para quem está perto de você e diga, aqui não, aqui nós somos a igreja da palavra, diga aí. Diga aí, como diz Rosângela, diga aí. Então, a maioria das seitas, meus irmãos, que existem hoje, elas foram retiradas de um engano, ou seja, elas começaram com um engano, que muitas vezes estava lá o texto bíblico, e eles pegaram aquele texto e usaram para fazer aquilo que eles queriam, para interpretar da maneira deles. Então, alguém que pegou um entendimento, ou uma experiência, uma ideia qualquer e fez disso uma doutrina, e gerou-se uma seita. Então o engano, o que eu quero dizer com isso é que o engano em si mesmo, ele não é um pecado, mas ele é aquilo que lhe leva ao pecado. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque ele pode nos distanciar do verdadeiro evangelho. Se nós começarmos a ter o hábito que muitos têm hoje, e eu quero abrir um parênteses aqui para dizer isso. Eu sou pastora já há alguns anos, já tem um bom tempo que eu cuido de gente. E quantas vezes eu assisti pessoas, cuidei de pessoas nessa minha caminhada, que eu atendia ela agora, e aquilo que eu dizia para aquela pessoa, parece que entrava no ouvido e saía no outro, e ela estava sendo discipulada por um líder lá da internet. Porque o líder da internet não sabia a vida dela, e com certeza não ia dar para ela aquilo que eu estava dando, que era o remédio necessário para tratá-la. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque senão nós vamos viver esse engano e vamos nos afastando do verdadeiro evangelho. Porque a gente pensa que o evangelho, muitas vezes, é viver como alguém está dizendo. E a gente precisa ver que evangelho é viver como a Bíblia está dizendo. E sempre que o nosso conhecimento de Bíblia for pequeno demais, escute isso que eu estou lhe dizendo, sempre que o meu ou o seu conhecimento de Bíblia for pequeno demais, o engano vai entrar. E se o engano entrar, com certeza, nós vamos trilhar a vereda do pecado e ele vai nos dominar. E é claro que eu não vou expor você, eu não vou perguntar. Mas talvez se eu perguntasse aqui quantos de vocês já leram a Bíblia toda, talvez a grande maioria diria, eu ainda não li. Se eu perguntasse quantos de vocês leram a Bíblia esta semana, eu ia encontrar boa parte. Mas talvez se eu dissesse hoje, quem leu a Bíblia, alguns talvez não pudessem levantar a mão. E é claro que eu não estou aqui para expor você, eu estou aqui para sacudir você, a mim e a você. Como eu já chorei hoje, queridos. Porque eu já tenho aí uns 30 anos de cristã. E não fico fazendo conta para saber quantos anos eu tenho. Você não vai descobrir. Deixe de ser curiosa. Mas eu já tenho aí uns 30 anos de cristã. E nesse tempo que eu conheço a Deus, eu poderia ter lido a Bíblia no mínimo 30 vezes. Não tem 30 anos de crente? Era para ter o privilégio de dizer, já li a Bíblia 30 vezes. Mas não posso, irmão. Eu não posso mentir não é de Deus. Eu quero lhe incentivar hoje, no final desse culto, eu quero que você saia daqui com uma convicção e um desejo. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Diga para quem está perto de você, diga aí. Esse ano eu leio a Bíblia toda. Por que é importante, pastora, ler a Bíblia? Porque nenhuma revelação, querido, nenhuma, por mais extraordinária que ela seja, ela jamais vai alterar o conceito bíblico. Ela precisa estar fundamentada na Bíblia. E por que algumas pessoas têm se perdido? Porque muita gente tem se levantado por aí com palavras, às vezes bonitas, às vezes com a palavra que o próprio diabo traz para poder massagear o ego e deixar você permanecendo no erro. E você não vai lá na Bíblia para saber se aquela palavra realmente é de Deus. E eu lembrei de algo aqui, eu cuidei de uma médica alguns anos atrás. E eu me lembro,
Ela era uma discípula maravilhosa, muito obediente. Mas um dia ela chegou para mim e ela disse assim: pastora, eu não vou mais para a célula e eu vou passar um tempo sem ir à igreja. E eu disse, por quê, mulher de Deus? Porque eu recebi uma palavra de uma profeta, que era para mim parar de congregar. Eu disse, não, me diz de novo, porque eu não entendi. O que essa profeta disse? Pastora, ela disse para mim dar um tempo, parar de ir à igreja, que Deus tem algo para falar comigo no secreto. Sai, Satanás. Queridos, Deus tem algo para falar com você no secreto? Tem. O próprio Jesus disse em Mateus, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. Ele que estiver em secreto, ele vai te responder. Mas, querido, Hebreus também vai dizer, para que você e eu não pare de congregar. Como que alguém vai mandar eu não congregar e eu não vou para a Bíblia para verificar se isso tem fundamento? Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas têm saído da igreja. Eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja em geral de Jesus Cristo. Tem mudado de lugares. Porque simplesmente recebe uma palavra de alguém que nem vai filtrar na palavra. Às vezes você nem conhece. E se você conhecer a palavra de Deus, você não vai ser levado por nenhum engano. É por isso que esta casa é a igreja da palavra. Aleluia! A Bíblia vai contar lá em Atos, no capítulo 17 e no versículo 11. Olha o que é que diz, olha. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Olha que coisa poderosa. Um bando de crentes, bereanos, que estavam lá ouvindo o apóstolo Paulo. Mas cada coisa que Paulo dizia, eles... Peraí, deixa eu ver se está aqui mesmo. Deixa eu ver se essa história que esse Paulo está dizendo realmente está aqui. Tanto é que Paulo fez questão de dizer, são mais nobres do que a igreja de Tessalônica. Que aquele povo, eu fui lá, entreguei a palavra, eles receberam, mas não receberam com o interesse dos bereanos. Qual era a demonstração de interesse dos bereanos? Grande interesse, examinando, diga para quem está perto de você, diga aí, todos os dias. Diga de novo, todos os dias. Sabe o que era isso? Crente, um povo crente que todo dia estava lá. Recebia a palavra do culto, mas chegava em casa e ia ruminar. Peraí, a pastora falou que a igreja dá palavra. Deixa eu ver aqui essa palavra. E vai comer aquela palavra. Porque faz questão de ser não somente ouvinte, mas seguir o conselho de Jesus. Praticar essa palavra, essa verdade que ele nos anuncia. Aonde tem uma Bíblia, amado, aonde tem conhecimento bíblico, a cosmovisão muda. Aonde tem conhecimento bíblico, altera o estilo de vida de qualquer pessoa. Pessoas que não leem a Bíblia, elas são imaturas, elas são superficiais. Qualquer vento arrasta ela para fora do Evangelho. Qualquer coisa que acontece, elas vão embora, porque elas não têm Bíblia dentro delas. Pega a sua Bíblia, se você tiver com ela aí. Se não tiver, pode pegar seu celular, que nele tem Bíblia. Eu acredito. Quem é o crente que tem Bíblia, que tem celular aí, que tem Bíblia no celular? Pronto. Tá valendo também, viu? Pegue aí e diga assim, essa palavra é a regra de fé e prática. Agora diga para o seu irmão, diga aí a ele. Essa palavra é regra de fé e prática. Ela precisa ser. Antigamente, há alguns anos atrás, eu acho que não foi nesse tempo que eu aceitei Jesus, acho que foi bem depois. Mas há uns anos atrás, se conhecia um crente pelo tamanho da Bíblia. Era ou não era, gente? Se conhecia um crente, se era crente era pelo tamanho da Bíblia dele. Irmão Salu deve lembrar disso, que há muito tempo, estou dizendo que o senhor é idoso, não. Olha, a do irmão Salu é grande, ele já levantou aí para dizer que é grande. Os irmãos até brincavam. Ele dizia, deixa eu ver tua espada aí, para ver qual era a espada maior. E aquele que era pequenininho, alguém dizia, isso é só um canivete, não é espada não.
Porque era assim, hoje não. Hoje nós carregamos a Bíblia até na bolsa. Já tem umas Bíblias que é uma bolsinha até, né, de mulher. Nem parece que é uma Bíblia, mas você abre a bolsa, é uma Bíblia. Mas enfim, hoje a Bíblia está acessível. Não tem mais. Gente, outra coisa que antes nós não tínhamos. A gente pode ouvir a Bíblia. E eu não estou dizendo, nem quero que você tenha esse hábito de ler a Bíblia só ouvindo, tá? Você pode ouvir sim. Não tem problema nenhum nisso. Vai lhe abençoar. Mas procure ler também. Porque às vezes quando você está ouvindo, eu escuto e eu sei. Em alguns momentos eu estou ouvindo e aí escapole assim algumas coisas. Eu vou ter que ir lá de novo. Às vezes eu durmo ouvindo. Meu esposo aqui pega o celular. Porque eu boto para me ouvir. Principalmente que eu agora achei uma versão Bíblia de Taipa. Que é uma versão nordestina. Gente, se você não conhece... vocês sabem que eu sou apaixonada pelos pernambucanos, não sabe? Pois é. Diga aí. Eu amo vocês demais. Aí eu pego essa Bíblia e fico ouvindo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que vocês que estão aqui, escute isso. Você é a realização do meu sonho. Eu não vou chorar, não. Diga para quem está perto de você aí, se eu sou o sonho da pastora. Diga. Você é. Por quê, pastora? Porque eu orava. Muitos anos eu fiquei orando e dizendo, Deus, eu quero uma igreja cheia de pernambucanos. Eu quero ser pastora de uma igreja onde tem muito pernambucano falando de. Eu gosto desse jeito que vocês falam, eu acho bonito. E olha só o que Deus fez. Olha o que Deus fez, eu estou feliz demais. Gente, todas as vezes que eu abro os meus olhos nessa cidade, eu digo, Deus, obrigada, obrigada. Eu estou numa igreja cheia de pernambucano, louvado seja o Senhor. Mas se tiver maranhense, alagoano, piauiense, qualquer outro crente aqui, você é bem-vindo do mesmo jeito, eu lhe amo do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais, então você tinha que estar aqui mesmo. Deus sempre faz mais do que aquilo que a gente pede. Aleluia. E por que essa Bíblia, essa palavra precisa ser a minha regra de fé e prática? Em João 15, versículo 3, vai nos dizer: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. É essa palavra que nos limpa. Sabe, nós mulheres, quando vamos lavar alguma louça, a gente sabe que precisa de água para tirar a sujeira, para tirar o sabão. A gente lava as coisas com água. E a Bíblia diz que essa palavra é a água que nos limpa. Mas a Bíblia diz também, no Salmo 119, 105, que ela é uma luz. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. É como se uma luz estivesse em cima e outra luz estivesse embaixo, para você não andar no escuro. Então essa palavra, ela ilumina a nossa vida. É ela que nos enche de ânimo, que nos encoraja. Olhe para Romanos. Se eu estiver rápida aí, gente, vocês me dizem, pastora, a senhora está rápida, porque já me reclamaram. Pastora, a senhora é ligeira demais. Eu quero que você anote, porque hoje nós estamos falando dessa palavra e você vai comer palavra. Aleluia! Romanos 15, verso 4 diz assim: entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E olha só, eu vou ler aqui numa outra versão, para ficar mais claro ainda para você. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, de onde é que procede a coragem e o ânimo? Diga para o seu irmão, é da palavra. Tem crente que diz assim, estou tão desanimado, estou tão sem coragem esses tempos, tão sem fé. Pode ter certeza que a Bíblia dele está fechadinha faz dias. Porque se a Bíblia está dizendo que a coragem, que o ânimo vem da palavra, não tem como eu estar desencorajada mais. Eu posso até me entristecer de vez em quando, mas não vai me faltar coragem. Porque quando vier o abatimento, eu vou atrás da minha liderança. Eu vou atrás de alguém para orar por mim. Porque é para isso que existem líderes. É para orar, é para encorajar, é para levantar, é para ensinar. E se a Bíblia está dizendo que procede da palavra de Deus,
o encorajamento é porque é verdade. Então olhe para quem está perto de você e diga assim para ele: nunca mais você venha me dizer que está desanimado, que não quer mais ser crente, que não vai mais para a igreja. Porque eu vou lhe perguntar: está lendo a Bíblia não, é? Porque agora você aprendeu que a Bíblia está dizendo que o desânimo, aquele negócio, não quer mais saber de igreja, é falta de Bíblia. Se tiver Bíblia, você vai saber que com coragem ou sem coragem você vai, que lá é o seu lugar. Aleluia! Vamos caminhar. Pastora, quais são os benefícios que eu posso ter por acessar essa palavra? São tantos, irmãos. Mas, resumidamente, eu vou dizer só alguns aqui de maneira rápida, para marcar aí a sua mente, para você nunca mais esquecer. A primeira coisa, João 5:24, a salvação. É a primeira coisa que eu tenho acesso através da palavra. Olha o que diz: em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu tenho acesso à salvação através dessa palavra. Quando eu a conheço, ela me transforma. Mas, queridos, tem algo que eu preciso dizer a você, Igreja de Jesus. Tem muita gente pensando que a experiência da salvação é tudo que ela precisa. Mas não funciona bem assim. A salvação é só o primeiro passo. É só o primeiro acesso. Mas depois dessa experiência de salvação, você precisa ver o que está lá em 1 Pedro 2:2. Olha para cá o que a Bíblia está dizendo. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. O que o Senhor está dizendo? Vocês foram salvos, agora vocês precisam de comida. E por que a Bíblia fala de leite? Porque leite é um alimento que a gente dá para criança. E todo novo convertido nós chamamos de bebê. Acabou de aceitar Jesus. Será que tem algum bebê aqui? Se tiver, pode ter certeza que aqui tem crente maduro. Pronto. Para lhe abastecer. Para você ser encorajado. Sabe, a salvação, ela é um processo. A salvação, ela começa com a regeneração. Mas nós precisamos desenvolver para que cresçamos nela. É isso que o texto diz. E como é que a gente vai fazer isso? Comendo. E aonde está esse alimento? Aqui. Tem irmãos que só se alimenta da Bíblia domingo. Numa igreja em célula, por exemplo, chega, se senta e diz: pastor, comidinha. Terminou o culto, vai-se embora. No outro domingo ele volta, se senta e diz: comidinha, pastor. Só come ali. A minha pergunta é: quantas vezes tu come por dia, crente? Você toma café, você almoça, você janta. Tem gente que lancha, né? Entra ali as refeições. E mesmo no dia que você não coma muito, no mínimo uma vez você come. E quem passou a experiência de ficar um dia sem comer, seja por jejum ou porque não podia de alguma maneira, sabe que o seu corpo fica enfraquecido. Fica ou não fica? Agora imagina como é que fica o meu e o seu espírito quando a gente não está comendo essa palavra de manhã, de tarde, de noite. Porque a gente precisa comer comida de manhã, de tarde, de noite. Mas a Bíblia, a gente acha assim, né? Na hora que eu dormir já é suficiente. Não, irmãos. A Bíblia diz que não é. Lá em Mateus 4, no versículo 4, Jesus, dando uma resposta a Satanás, quando ele estava tentando ele no deserto, ele diz assim: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que será que Jesus estava dizendo isso? Jesus estava dizendo: olha, você é corpo, você precisa comer, viu? Você precisa comer carne, viu, crente? Precisa comer feijão, precisa comer arroz, xerém, sei lá o que é que você mais gosta, pão. Você precisa comer o que você gosta de comer. Mas Jesus estava dizendo: ei, não esquece que você também é espiritual. Você é espírito. E o teu espírito não come, não é carne de sol com cuscuz, não. Com arroz, não. Ele come é Bíblia.
E você precisa fortalecer esse espírito, porque com o espírito fortalecido você vai vencer a tentação no dia que ela chegar. Jesus venceu o diabo foi com a palavra. E se você comer dessa palavra, nenhum engano, nenhum pecado terá acesso a você. Além da salvação, um outro benefício que essa palavra nos dá é o acesso à fé. Olha que coisa linda, Romanos 10, 17. Ele diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é o quê? A palavra de Deus. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Que o acesso à fé eu só tenho através dela. Ou seja, a Bíblia também vai dizer, lá em Efésios 2, no verso 8 e 9, ela vai dizer assim: vocês são salvos pela graça, por meio de quê? Da fé. A Bíblia está dizendo que a salvação é pela palavra, mas a Bíblia também está dizendo que a salvação é pela fé, mas eu só tenho acesso à fé se eu tiver acesso a essa palavra. Sabe o que isso significa? Não dá para viver sem Bíblia. Não dá para viver sem essa palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 3, diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e o amor de todos vocês uns pelos outros tem transbordado. Imagine uma esponja, quase que eu trazia uma esponja e uma jarra para cá para me mostrar para você. Mas você que já lavou uma louça, já usou uma esponja, sabe disso. Quando você pega uma esponja, que você submerge ela na água, quando você tira, você espreme e é luta. Hoje eu lavei louça e eu percebi o tanto que é difícil tirar uma água toda de uma esponja. É ou não é? Olhe para quem está com você e diz: você tem que ser crente esponja, diga aí. Crente esponja, mas na Bíblia. Não vá ser esponja nas porcarias que tem aí fora, não. Na Bíblia. Porque quanto mais te espremerem, mais vai sair verdades de Deus. Quanto mais tentarem ofuscar a glória de Deus em você, mais vão ver que você é cheia de fé. Aleluia! A sua fé, ela não pode ser como a fé de demônios. Tem muito crente com fé de demônio. Qual é essa fé, pastora? Está lá em Tiago 2,19. A Bíblia diz que o cão crê que estremece, mas não obedece. Você já viu crente assim? Crê que é uma beleza. Eu creio em Jesus. Eu creio que Deus vai mudar a minha vida. Mas não obedece um comando. Insubmisso é o nome dele ou dela. Isso se chama fé de demônios. Olhe para quem está perto de você e diga: aqui não. Eu sou da igreja da palavra. E a minha fé cresce todo dia. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual é o valor que essa Bíblia tem para você? E eu quero que você pense agora. Qual é o valor dessa Bíblia? Eu não sei. Todo mundo aqui ama a palavra de Deus. Eu sei que ama. Mas vamos pensar no tamanho desse amor. Vamos trabalhar para que ele, essa semana, aumente. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Jesus vai dizer alguma coisa a respeito do tesouro. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só esse versículo, mas bem antes dele, Jesus vai começar a falar, e ele vai falar dos tesouros dessa terra. Que ele vai começar dizendo, acho que lá no 19, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça come. E aí depois ele vai partir para os próximos versículos e ele vai chegar a dizer: acumule tesouros no céu. E aí ele diz: porque aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o que também? Ali vai estar o seu coração. Jesus aqui está falando daquilo que a gente atribui valor, daquilo que é importante. Aonde é que você guarda lá na sua casa as joias preciosas que você tem? Vamos descobrir os crentes que têm ouro escondido em casa. Olhe para o seu irmão e diga: onde é que tu esconde as joias preciosas que tu tem? Onde é que tu esconde o teu dinheiro? Onde é que tu guarda? Pergunta aí. Você está vendo que tem muito crente sorrindo com dinheiro?
Estou lhe dizendo. Mas quando a gente tem uma coisa que a gente tem por preciosa, a gente guarda na mala mais escondida, na gaveta mais escondida para ninguém achar. É ou não é assim? Porque é precioso, a gente sabe que ali tem valor. E Jesus aqui nesse texto, ele está falando daquilo que tem valor para você. Porque aquilo que tem valor para você, seu coração está lá. É como um pai ou uma mãe que tem um filho, que por mais que bens sejam preciosos, para um pai e para uma mãe, eles fazem qualquer coisa. Pergunte para um pai ou para uma mãe desses meninos pequenos que tem aqui. Ah, meu irmão, a gente não é capaz de mensurar o que pode acontecer, uma atitude que um pai ou uma mãe pode ter diante de uma situação com um bebê assim, porque é a coisa mais preciosa. Agora imagine essa palavra de Deus como essa coisa preciosa para você. O Senhor estava dizendo que se eu amo algo, eu preciso valorizar. Se eu valorizo algo, meu coração vai ser direcionado para aquilo que eu valorizo. Se eu não estou valorizando esta palavra como ela merece, se eu não estou amando como eu estou dizendo, mas de fato eu não estou amando na prática como deveria amar, pode ter certeza que essa palavra não estará dirigindo o nosso coração. Porque nosso coração vai ser dirigido por aquilo que a gente tem por precioso. Era isso que Jesus estava dizendo. Quantas vezes, e eu sou uma dessas pessoas, mas eu preciso fazer academia. Quantos fazem academia aqui? Laura e Stephanie, olha, Saulo faz também. Laura e Stephanie, eu sei que, Stephanie não, Laura e Letícia, elas saem 5 da manhã? 5 da manhã. Eu não sei, porque eu nunca perguntei para elas se 5 da manhã elas também fazem oração, se elas leem Bíblia, eu nunca perguntei. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas lá no Maranhão, de onde eu vim, pessoas que eu cuidei, que elas levantavam todos os dias antes das 5, porque 5 elas tinham que estar na academia. Todos os dias. Pagava nutricionista, pagava aquele outro médico, endócrino, nutrólogo, esse personal. Muito dinheiro, gente, para ficar linda. E ficava bonita mesmo. Mas sabe, quantas vezes em atendimento eu perguntei, quantas horas você tira de oração? Ah, pastor, eu não sei orar não. Quantas horas você tira de jejum? Deus me livre, pastor, eu não posso ficar sem comer não. Eu digo, mas pode comer tudo que a nutricionista manda, né? Mesmo sem querer, mesmo sem gostar. Porque nutricionista faz a gente comer o que a gente não gosta, faz ou não faz? Mas a gente come porque a gente quer ficar bonito, quer ficar bonita. E sabe, queridos, isso nos faz pensar. Eu não tenho disponibilidade, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer academia não, viu? As mulheres daqui dessa igreja, tudo vai fazer atividade física, nem que seja andar. Porque eu preciso e eu vou carregar você. Sabe por quê? Porque 1 Tessalonicenses 5:23 diz que no dia que o Senhor vier, Ele quer encontrar o seu espírito, sua alma e o seu corpo em perfeito estado. Ou seja, irrepreensível. Ou seja, do jeito que você cuidou do espírito, você precisa cuidar do corpo. Eu conheço um amigo pastor, ele é um pouquinho forte, e ele diz assim, pastor, eu sou o templo do Espírito. A senhora já pensou o casarão que o Espírito Santo está tendo, olha? Pastor, você está dizendo que ele já mudou, mas ele continua gordo. Amados, eu sei que comer é bom demais, quem gosta de comer sou eu. Mas se nós não tivermos cuidado com o nosso corpo, igual a gente tem com o espírito, daqui a pouco, o nosso corpo não acompanha o tempo que Deus quer nos dar de vida na terra. Pastor Luciano Subirá é uma referência hoje no Brasil. Inclusive, eu aconselho você a assistir, tem um seminário que ele deu agora, há poucos dias, na igreja Nova Aliança Ágape, lá em Imperatriz, cuidado com o corpo. Não é só sobre ser bonito não, gente. Estou falando de saúde, para você viver muito e viver mais. Eu quero, ver se eu tenho tempo, tenho. Eu quero contar algo aqui para você. Eu sou alguém que durante muitos anos eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que comer tudo. Porque eu escutava falar que quando a pessoa chegava e depois dos 50,
O médico dizia, olha, você precisa deixar de comer isso, isso, isso e isso, senão você morre. Aquela mensagem chegou em mim e eu me desesperei. Eu digo, eu tenho que comer. Eu tenho que comer tudo que eu posso, enquanto eu tenho tempo. Porque se eu chegar nos 50 e o médico dizer que eu não posso mais comer, eu vou me desesperar. Daí eu comecei a comer. Quem comia era eu. Eu não vou contar detalhes porque faz vergonha. Mas eu comia muito. Eu ainda como, mas não tanto quanto antes. Me expondo. Queridos, aí eu entendi. Chegou uma revelação depois de uns anos. Você pode comer pouquinho. Você pode se preservar. Daí você vai comer tudo que você quer a vida toda. Eu digo, olha aí. Que coisa boa. E aí eu comecei a me educar. E estou me educando até hoje. Mas isso está servindo para mim entender algo. Escute o que eu estou lhe falando. Isso aqui é revelação do céu. Se você não é capaz de ter domínio sobre uma comida que você sabe que pode trazer consequência para você, o diabo lhe vence facinho, facinho. Todas as lutas, a maioria das lutas, todas não, mas a grande maioria das lutas do povo de Deus foi por causa de comida. Lembra do deserto? Comida. Lá na tentação, o diabo tentando Jesus com o quê? Comida. Olha para quem está perto de você e desconfie que o diabo está querendo... O diabo está querendo alguma coisa. Diga aí pro irmão. Desconfie. Às vezes, amados, a pessoa diz, eu não posso fazer um dia de jejum, pastor, eu me tremo todinha. Comece a se exercitar. Pastor Randes não podia ficar sem café da manhã por muitos anos. Ele tinha um problema de enxaqueca crônica, assim, que se ficasse sem café, acabava o homem. Então ele jejuava de qualquer coisa, menos de café. Mas um dia ele se atreveu, se posicionou, fez uma dieta direitinho, limpou o fígado. E ele disse, agora eu vou... Hoje esse homem jejua até de 10 cafés, se ele quiser. Não sente nada. O que é isso? Isso fala de amor. Quando eu amo algo, eu valorizo. Quando eu valorizo, eu priorizo. E se eu priorizo, eu dou conta de fazer. Eu quero que você olhe para o Salmo 119, versículo 119, 97. Isso aqui fala do princípio da valorização. Esse princípio é importante, amados, na nossa caminhada cristã. Olha o que é que diz. Como eu amo a tua lei e eu medito nela o dia inteiro. Se você olhar para o Salmo 119, o maior capítulo de toda a Bíblia, você vai ver que é uma exaltação à palavra de Deus. O capítulo inteiro do Salmo 119 é uma exaltação a essa palavra. É trazendo a importância que essa palavra verdadeiramente tem. E sabe o que eu entendi nela? Que Deus não entrega nada de valor para quem não reconhece o valor. Ou seja, aquilo que eu não amo, que eu não priorizo, escapa da minha vida. Se eu e você não valorizar essa palavra, nós não vamos meditar nela todo dia. Porque nós não vamos priorizá-las. Vai ter sempre outras coisas mais importantes para fazer. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Gênesis 25, 34. Olha que coisa interessante, que talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas veja aqui, ó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Igreja do Senhor, você concorda comigo que Esaú foi assim bem malandro para tirar a bênção do irmão dele? Jacó. Perdão, mas trocando os nomes aqui dos irmãos. Jacó, ele foi bem assim enganador, como o próprio nome dele diz. E fica parecendo que Deus autenticou. Vai lá, é isso mesmo. Parece que a coisa errada que aquele menino estava fazendo, Deus foi lá e validou. Mas perceba que não foi isso. Olhe para o outro irmão. O que a Bíblia diz? Desprezou. Estava nem aí. Então o que foi que fez Jacó receber aquilo que era dele? Que aliás, que era de Esaú? A rejeição do outro. O desprezo do outro. Ou seja, aquilo que eu não dou valor escapa da minha vida.
Eu preciso ter muito cuidado com isso, amados. Tem um texto lá em Deuteronômio, eu não vou passar ele aí não, porque ele é muito grande, vou só citar. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 22 até o 30. Moisés ali relembrando algo lá do Êxodo ainda. Ele vai dizendo, ele vai falando que aquela turma de gente que estava andando com ele no deserto, rumo à terra prometida, que podia ouvir a voz de Deus. Um dia, aquele povo olha para Moisés e diz: Moisés, nós estamos assustados, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus audivelmente. E nós estamos com medo de morrer, porque pessoas que ouvem a voz de Deus, elas podem morrer. E a partir de hoje, Moisés, nós não queremos mais ouvir. Nós queremos que você vá lá, escute o que Deus está dizendo e depois você traga a nós. Sabe o que aconteceu? Nunca mais Deus falou com aquele povo. Deus mesmo disse a Moisés: eu falo com você e você fala com esse povo. Sabe o que Deus estava dizendo? Se eu não tenho valor para eles, se eles não me amam do tanto que deveriam amar, então eu não tenho por que falar com eles. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Deus não entrega nada de valor para quem não reconhece o valor. Então, se você ama essa palavra, ela precisa ter uma prioridade na sua vida. Até porque, queridos, eu conheço muitos cristãos que, assim como eu, quando aceitei Jesus, tem um desejo. Às vezes o desejo de pregar. Eu quero ser um pregador parecido com fulano. Eu quero ser alguém que eu vou impor a mão e as pessoas vão ser curadas na hora. Quem deseja dons aqui nessa igreja, Matos? Quem deseja dons? Sabe qual é o segredo? Está tudo aqui, ó. Como que eu vou ser um grande pregador dessa palavra se eu não leio ela? Como que eu vou obter os dons se eu não leio, se eu não entendo como o Espírito Santo trabalha? Olha para João, capítulo 5, versículo 39. Olha o que diz. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. O que Deus está dizendo aqui? Jesus, o próprio Jesus está dizendo: olha, é aqui que está a vida eterna. Mas quanto tempo? Eu não quero trazer peso para você, não. Eu quero ele acordar. Quanto tempo a gente passa priorizando o nosso trabalho? E tá certo, é de lá que vem o nosso sustento. Mas é para vivermos na terra. E quanto tempo nós temos priorizado essa palavra que vai nos levar para a eternidade? Paulo, ele nos dá um conselho, lá em Colossenses capítulo 3, e versículo 16, Paulo diz assim: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus, com gratidão no coração. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a maneira como nós vivemos precisa refletir quem Deus é na nossa vida. O quanto temos dessa palavra. Mas também está dizendo que essa palavra precisa estar naquilo que a gente compartilha. Mas você já percebeu que a maioria das pessoas com quem você conversa fala mais do que não presta do que da palavra de Deus? Você passa 5 minutos conversando com alguém, você ouve tanta desgraça, que você sai de lá pior do que você quando chegou. Mas se você estiver cheio, como Paulo nos manda ser cheio da palavra de Deus, a pessoa vai chegar e vai dizer assim: ei, Bia, tu tá sabendo que a economia do país está uma droga e a tendência é piorar? Se a Bia estiver cheia de Deus, ela vai dizer: tô sabendo sim, tu sabia que a Bíblia diz que Deus supre a nossa necessidade, segundo a sua riqueza em glória, que ela também diz que Ele é o dono do ouro, dono da prata, e que no céu não tem crise na economia do céu. Acabou o argumento. Porque a Bíblia diz que nós vivemos pelo que cremos, não é por aquilo que a gente está vendo. E a gente não está negando a realidade, mas a gente está liberando uma palavra profética para estabelecer um novo tempo no ambiente em que a gente vive. Aleluia! Pastor, mas como que eu vou ser cheio dessa palavra? Olhe para Josué, capítulo 1, versículo 8, olha o que diz. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo, você fará prosperar, os seus caminhos serão bem-sucedidos. Salmo 1, verso 1 e 2, olha o que diz.
Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastora, não dá para ficar lendo a Bíblia dia e noite, não. Eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. É verdade, mas para meditar dá. Sabe o que é meditar? É fazer aquilo que o boi faz. Quem já viu que o boi, eu não sei como é que funciona, mas o boi, ele come, ele tem 2 estômagos, é? Meu Deus. Crente também precisa ter 2. Porque o boi, ele come e depois ele vai ruminar aquilo que ele comeu. Olha que negócio. Olha para o crente que está perto de você e diz, tu sabia que tu tem que ruminar a palavra? Se tu não sabe o que é ruminar, tu vai estudar, que é para tu saber o que é ruminar. Ruminar é mastigar. Sabe, é fazer um pouco mais do que só engolir. Quantas vezes, amados, eu só quero provar que eu li a Bíblia no ano todo. Li a Bíblia o ano todo. Não, amado, rumine essa palavra. Saia de casa com um versículo bíblico e passe o dia ruminando, ou seja, refletindo nele. Senhor, o que tu quer me dizer com essa palavra? Porque isso vai gerar mudança em você. Porque isso vai fazer você ter atitudes novas. Outra coisa, se esforce para memorizar versículos. Eu não sei se você tem essa prática, mas comece ela. Coloque versículos na parede da sua casa, coloque no banheiro, na porta do guarda-roupa, até você aprender. Uma maneira de eu aprender versículos bíblicos é escrevendo. Porque quando eu escrevo, eu vou memorizando. Você precisa, pastora, para que eu preciso ter versículo memorizado? Abre tua Bíblia aí no capítulo 4 do livro de Mateus. Eu não dei para os meninos não, mas eu vou olhar aqui agora. Abre tua Bíblia aí no capítulo 4 do livro de Mateus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No capítulo 4 do livro de Mateus, o versículo 3 diz assim, olha, o tentador aproximou-se dele e disse, se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Foi o que Jesus disse? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, de novo, Satanás o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se tu és filho de Deus, te joga daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Sabe onde é que está escrito? Lá no capítulo 91, no Salmo 91, em verso 11, está dizendo, ele dará ordem ao meu respeito, para que não tropece com o meu pé em pedra. O diabo sabia ou não sabia da Bíblia? O diabo sabe da Bíblia mais do que nós. É por isso que eu falei da fé de demônios. Uma fé que estremece, mas não obedece. E aqui, Jesus mais uma vez, olha para ele e diz, Jesus lhe responde, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrares, me adorares. E o Senhor disse o quê? Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos, e o serviu. Olha para o crente que está perto de você e diga, você quer que anjo lhe sirva? Aprenda a vencer o diabo pela palavra. Toda vez que o diabo vier, você diz, está escrito, está escrito, está escrito. Mas só sabe dizer está escrito quem leu. Então olha para o irmão que está perto de você e diga assim, essa semana você vai ler Bíblia. Porque disso depende a tua vitória aqui na terra. E eu quero encerrar essa palavra deixando uma frase para você. Porque hoje nós falamos da igreja da palavra. Mas domingo que vem, pastor Rantes vai ministrar sobre a igreja do poder. Porque uma igreja de palavra, ela também precisa ser uma igreja de poder. Porque se ela não tiver o poder, ela não viverá os dons do Espírito. Nós conhecemos grandes homens e mulheres de Deus no Brasil e fora dele. Íntegro, de caráter. Mas que vivem apenas da palavra. Não têm o poder. Porque não acreditam nos dons
que o Senhor liberou através do Espírito Santo. E no domingo que vem, você vai aprender sobre isso. Se hoje essa palavra já falou com você, imagina quando você for ministrado também pela palavra do poder. Aí você olha para o crente e diz, aí ninguém me segura mais em Garanhuns, diga aí. Ninguém mais me segura, diga aí. Ninguém mais me segura aqui. Agora guarde essa frase. Bíblia sem poder nos transforma em legalista. Mas poder sem palavra vai virar superstição. Já viu pessoas com o Salmo 91 escancarado numa estante a vida toda? Vocês já viram isso? Estou falando igual a vocês. A vida toda? Porque eles acham que aquela palavra lá, apenas aberta, vai mudar a vida deles. Nós sabemos que essa palavra sim precisa estar aberta, mas a minha boca também. Porque se a minha boca estiver aberta, as realidades mudarão à minha volta. E eu quero orar com você nessa hora. Fique de pé, no nome de Jesus. Olhe para esse crente aí e diga, essa semana eu vou ler Bíblia. E você também. E antes de orar, eu quero fazer um desafio. Pastor Randes, ele vai reforçar esse desafio, mas eu já quero adiantar para você. Quem não está no desafio de ler a Bíblia esse ano inteirinha, vai entrar. Diga assim, eu começo hoje. Porque a pastora de vocês já começou. Amém? Por que, pastora, é importante eu ler a Bíblia toda? Porque a gente vence o diabo é com palavra. A palavra de Deus. Vence o desânimo é com palavra. A gente ganha gente para Jesus é com palavra. Se eu estivesse falando para vocês aqui sem fundamentar nessa palavra, de nada estaria adiantando aquilo que eu estou dizendo. Porque nenhum homem, nenhuma mulher de Deus pode subir um púlpito para falar dele mesmo. Não vai surtir efeito. Mas se fala dessa palavra, algo acontece. Aleluia. Se você lê 5 capítulos por dia, você lê a Bíblia no ano todinho. Chegou em dezembro, você já leu. Mas se chegar dezembro e você não tiver terminado, não tem problema. O importante é você começar e terminar. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Papai, eu quero orar pelos meus irmãos nessa hora e eu também me coloco debaixo dessa oração. Nós de fato somos essa igreja do poder, da palavra. Mas Senhor, hoje nós queremos nos comprometer contigo e pedir a tua ajuda, doce Espírito de Deus que interpreta as Escrituras para cada um de nós. Nos ajuda a valorizar esta palavra. Nos ajuda a priorizar como priorizamos tantas outras coisas. Nos ajuda a fazer dessa palavra, Senhor, o nosso bem maior, o nosso tesouro maior. Doce Espírito Santo, ajuda a mim e aos teus filhos a começar essa leitura bíblica e a concluí-la para a glória de Deus. Para que nós sejamos mais do que vencedores nessa cidade. No nome poderoso de Jesus. A igreja permanece de pé, de olhos